Salve, salve galera, professor Thales na área. Agora a gente vai fazer a correção então do simulado do professor aí Silvio Sandi. Tivemos um pequeno problema, eu acho que com o comentário das respostas anteriores aí. Houve aí, natural, né? Fazendo de longe, o portal aí acabou se equivocando no gabarito que ele postou. E aí agora então estou mandando um gabarito oficial para vocês deste simulado que vocês fizeram ao longo desta semana, ok? Então, a primeira questão de legislação aduaneira que tinha no simulado de vocês era o seguinte enunciado: a respeito do controle da jurisdição aduaneira, assinale o item incorreto. E aí tínhamos letra A: compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil definir requisitos técnicos e operacionais para o alfandegamento dos locais e recintos onde ocorram sob controle aduaneiro, movimentação, armazenagem, o despacho aduaneiro de mercadorias procedentes do exterior ou que se destinam para o exterior, inclusive sob regime especial, bagagem de viajantes ou eles destinados, remessas postais internacionais, sem tirar nem pôr, sem problema nenhum, conceito perfeito, letra A. Letra B: nas cidades fronteiriças, podem ser alfandegados pontos de fronteira para o tráfego local exclusivo de veículos matriculados nessa cidade, sem dúvida, né? Foz do Iguaçu faz muito isso, faça a matrícula de quem mora aí nas cidades fronteiriças para que haja um trânsito mais facilitado dessas pessoas, viajantes que entram e saem do país. Letra C: entrada ou saída de veículos procedentes do exterior ou a ele destinados pode ocorrer em porto, aeroporto ou ponto de fronteira, seja ele alfandegado ou não. Esta está incorreta, né? O artigo 8º do regulamento deixa muito claro que só pode ocorrer nesses recintos alfandegados. Áreas alfandegadas não são áreas destinadas à entrada ou saída de veículos, de viajantes ou de mercadorias, ok? Isso é uma diferença crucial. Isso pode ocorrer em caráter excepcional, mas não como regra. A regra é que eu faço o alfandegamento de um recinto para que nele ocorra essas etapas de armazenagem, carregamento, descarregamento, despacho aduaneiro. Show? Letra C, então, o gabarito. Letra D: é proibido ao condutor do veículo colocar na proximidade de outros, sendo deles procedentes do exterior ou destinados, de modo a tornar possível o transbordo de mercadoria ou pessoas sem observância das normas de controle. Exato, a regra é que está proibido o transbordo, mas você tem exceções, né? Veículos de guerra, veículos, repartições públicas a serviços, veículos estejam prestando ou recebendo socorro, mas o transbordo, em regra, é proibido. E por último, o exercício da administração aduaneira compreende fiscalizar, controlar o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais em todo o território aduaneiro. Perfeito, né? É o exercício da administração aduaneira, letra E correta. Ele queria a incorreta, a letra C era o gabarito. Continuando, sobre controle aduaneiro de veículos, assinale a correta agora. Letra A: a autoridade aduaneira pode proceder às buscas em qualquer veículo para prevenir e reprimir a ocorrência de infração à legislação aduaneira. No entanto, não pode fazer antes de prestação de informações pelo transportador? É claro que pode, né? Isso está no artigo 34 do regulamento. É claro que eu posso fazer uma busca antes de prestar. Eu quero pegar ele no pulo, né? Ó, tá chegando o navio, não prestou as informações ainda, mas eu vou lá e dou aquela blitz fiscal, né? Faço isso antes mesmo da chegada do veículo transportador. Falso, letra A. Letra B: é livre a entrada no país, né, a entrada e a saída de unidades de cargos, contêineres e seus acessórios e equipamentos de qualquer nacionalidade, bem como a sua utilização no transporte doméstico, devendo apenas ser formalizado o despacho aduaneiro em regime de admissão temporária para cada operação. Toma cuidado, né? O container entra e sai em admissão temporária e essa admissão é automática. Isso está no 39, parágrafo único do regulamento. Ela independe de qualquer formalização, essa entrada e saída de cofres de carga. O que eu preciso formalizar é se o container for nacionalizado, se houver despacho para consumo, se eu quero fazer uma loja do Madeiro hambúrguer, geralmente é em container. Aquele container é um produto nacional, aí ele não é embalagem, o container em si é a própria mercadoria. Letra C: o transportador de passageiros, no caso de veículo em viagem internacional ou que transite por zona de vigilância aduaneira, ele está dispensado de identificar volumes transportados como bagagem em compartimentos isolados de viajantes e seus respectivos proprietários. Não, ele é obrigado a identificar. Está no artigo 40 do regulamento aduaneiro. Se ele não identifica, presume-se ele como o próprio proprietário. Ele tem que identificar para tentar até eximir a sua responsabilidade. Letra D: quando a mercadoria for destinada ao local interior do território aduaneiro e deva para lá ser conduzida no mesmo veículo procedente do exterior, a conferência aduaneira deverá sempre que se possível ser feita sem descarga. Olha só,
isto aqui é a alternativa correta, né? Letra D. Então, perfeito gabarito da segunda questão. Por último, as aeronaves que vêm do exterior e que forem obrigadas a realizar um pouso de emergência fora de um aeroporto alfandegado está dispensada do controle. Falso, aquela situação de emergência excepcional vai ter controle, mas o recinto não é alfandegado, então eu tenho que me reportar à autoridade aduaneira que jurisdiciona aquele local. Pousou no interior de Mato Grosso, tem que comunicar a Receita Federal de lá. Isso está no artigo 58 do regulamento. Fico com letra D, gabarito desta segunda questão de nossa prova. Vamos mais uma então. Sobre o imposto de importação, agora é correto afirmar. Letra A. Para efeito de cálculo do imposto, eu considero ocorrido o fato gerador no dia do lançamento da correspondente crédito tributário, quando se tratar de bens contidos em remessa postal internacional, em qualquer caso. Toma cuidado, porque remessa postal internacional que sujeita a regime comum de importação é do dia da DI. Então, somente nos casos em que não for submetido ao regime de importação comum. Isso está no C33, artigo 73, inciso 2, a linha A do regulamento aduaneiro. Letra B. É situação de não incidência do imposto de importação pescado capturado fora das águas territoriais por uma empresa localizada no seu território, desde que satisfeitas as exigências que regulam a atividade pesqueira. Cuidado, né? Pescados e a exportação temporária, retorno de exportação temporária, ainda que descumprido o regime, são situações de não ocorrência do fato gerador, tá? Artigo 74, inciso 1º do regulamento. C. Para efeito de cálculo do imposto, eu considero ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração de admissão temporária para utilização econômica. Meu quarto, situação de fato gerador temporal. O registro da DI, dia do lançamento, data de vencimento do prazo de permanência em recinto alfandegado de zona secundária e data de registro de DI para utilização econômica. Então, letra C, show de bola. D. As diferenças percentuais de mercadoria a granel apuradas na verificação de mercadoria no curso de despacho aduaneiro não são consideradas para efeito de exigência do imposto até o limite de 3%. Cuidado, essa regrinha chamada quebra de carga é até 1% apenas. Se eu trouxe 1 milhão de toneladas de soja e só chegou 999 mil toneladas de soja, eu tenho 1%, esse extravio ele é desconsiderado. Se passa disso, eu cobro sobre tudo. Se vem só 98, ou seja, 2% de quebra de carga, aí eu não posso desconsiderar, eu cobro sobre tudo. Isso está no artigo 72, parágrafo 3º do regulamento. E por último, o imposto de importação está sujeito a lançamento por declaração, perfectibilizado pela declaração de importação feita pelo contribuinte. Apesar de se chamar declaração de importação, os tributos aduaneiros todos são por homologação, então é falso também. Minha única correta é letra C, ok? Vamos lá, continuando então. Olha só, a nossa quarta questão aqui dessa matéria de legislação aduaneira de nosso simulado é o seguinte: sobre imposto de importação, alíquotas e base de cálculo, podemos afirmar. Letra A. Toda mercadoria submetida a despacho de importação está sujeita ao controle do correspondente valor aduaneiro e sua base de cálculo do imposto. Quando a alíquota for ad valorem, será o valor normal apurado segundo as normas do artigo 6º do Acordo Geral de Tarifas de Comércio. Toma cuidado, né? É o valor aduaneiro, não o valor normal. O valor normal é um conceito lá do antidumping e é apurado segundo as normas do artigo 7º. O artigo 6º é antidumping, né? O artigo 7º é a valoração aduaneira. Letra B. Os bens importados com alíquota 0% do imposto de importação também gozam de alíquota 0% para os tributos internos. Cuidado, o imposto de importação a zero, essa redução não implica a redução dos demais tributos. Eu tenho algumas situações em que o II isento ou reduzido, o IPI também se aproveita, mas eu estou falando de todos os tributos, PIS, importação, COFINS, importação, ICMS, não. Não é porque eu tenho imposto de importação zero que eu vou zerar todos os demais, tá? Falso a letra B. Letra C. O imposto é calculado pela aplicação das alíquotas fixadas na tarifa aduaneira do Brasil. Falso, né? Já migramos para a TEC há mais de 20 anos. A TAB não existe mais. D. A base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes, ela vai ser determinada mediante o melhor preço da mercadoria, na hipótese de fraude, sonegação, conluio, quando não for possível a apuração do preço efetivamente praticado na importação. Não, é feita mediante arbitramento, artigo 86
do regulamento aduaneiro. E por último, toda mercadoria que é submetida a um despacho de importação está sujeita ao correspondente controle do valor aduaneiro. Aí sim, toda mercadoria que é importada está sujeita a despacho, é a regra, consequentemente sujeita a controle de valor aduaneiro. Então ficamos com letra E, gabarito aí dessa questão. 5. Sobre os tributos incidentes no comércio exterior, agora assinale a opção correta. Primeiro, o imposto de exportação tem como fato gerador a saída da mercadoria para o território estrangeiro. Cuidado, a ISAF, quando fala isso, ela quer literalidade. A saída de mercadoria nacional é nacionalizada para do território nacional, tá? Está no artigo 213 do regulamento. Letra B. A base de cálculo do imposto de exportação é o valor normal que a mercadoria ou seu similar alcança ao tempo da exportação e uma venda de condições de livre concorrência no mercado internacional. Cuidado, cuidado. Não há conceito de valor normal para tributação. Valor normal é uma definição lá de comércio internacional. Então é completamente falso. O que nós temos de base de cálculo de imposto de exportação chama-se preço normal. Importação é valor aduaneiro, exportação preço normal. E valor normal nada mais é do que um dos elementos para encontrar a margem de dumping, tá? É o valor que o exportador vende no próprio mercado interno. Isso não tem nada a ver com tributação. Letra C. O fato gerador do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, na importação, é o desembaraço aduaneiro de produto de origem estrangeira. Cuidado, pegadona que eu fiz para vocês. Por quê? Porque para o IPI não interessa a origem, interessa a procedência, tá? Está no 237 do regulamento. Falso, então, a letra C. Letra D, o fato gerador da PIS/PASEP importação e COFINS importação é idêntico ao do imposto de importação, não tendo qualquer ilegalidade nisso. Perfeito. É a forma de cobrança, a forma de recolhimento, as situações de não incidência são muito próximas, né? E o fato gerador é idêntico, tá? Então, corretíssima, letra D, e não tem ilegalidade. Eu posso, não é bis in idem? Não, porque a Constituição autoriza também que essas contribuições incidam sobre a entrada de mercadoria estrangeira. Então, se a Constituição fala, eu posso ter tanto quantos tributos forem nesse caso. Letra E, a base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP importação e COFINS importação é o valor aduaneiro, assim entendido, o valor que servir ou que serviria de base de cálculo do imposto de importação acrescido do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições. Pegadona, artigo 253 do regulamento deve ser riscado aí do mapa de vocês, porque essa redação não existe mais. Foi alterada pela Lei 12.865 e, na verdade, incorporou o julgado do Supremo, o recurso extraordinário 559.937, de relatoria da ministra Ellen Grace, que diz que a base de cálculo de PIS/PASEP importação e COFINS importação é tão somente o valor aduaneiro, nada mais, nenhuma outra grandeza estranha a esse conceito, tá? Então, falso letra E, meu gabarito fica a letra D. 6. A respeito da pena de perdimento e abandono, agora é correto afirmar: A. Não é possível a aplicação de perdimento de veículo cumulativamente com mercadoria, pois isso é bis in idem. Não, claro que cabe, né? É possível, são penas distintas, tá? Isso no 675 do regulamento aduaneiro. B. Considera abandonada a mercadoria sem que seu despacho de importação seja iniciado dentro de 30 dias de descarga da zona primária. Perfeito, tá? Desculpa, pulei para C, né? Pulei para C. É B, desculpa, B. A Constituição Federal de 88 aborda a perda de bens como sanção. Sim, lá no artigo 5º, né? Inciso 46, né? Inciso 46 aborda a perda de bens como sanção. A Constituição de 69, 67 falava também em confisco, em perdimento de bens, e a nossa de 88 também fala nisso. Então, tá certa a letra B. Agora sim, letra C. Considera abandonada a mercadoria sem que seu despacho de importação seja iniciado dentro de 30 dias de descarga de zona primária. 90 dias, né? Falso. 30 dias. Somente seria 30 dias naquela situação do RTU, né? Do regime de tributação unificada. Aí são 30, uma regrinha específica do RTU. Mas a regra geral de zona primária, 90 dias, a abandonada vai implicar, inclusive, dano ao erário, por isso vai acabar caindo em perdimento. Letra C, falsa. Está no 642, inciso 1º, a linha A, inclusive, essa definição. D. Todo abandono de mercadoria tem como etapa subsequente o perdimento. Olha que beleza.
Falso, né? Só tem o perdimento se tiver o abandono com dano ao erário. Se for o abandono sem dano ao erário, vai para a destinação. Não passa pela etapa de perdimento. Não precisa ter o procedimento de confiscar a mercadoria. Isso está no 644 do regulamento. E, letra E, a pena de perdimento pode ser entendida como confisco de bens pelo Estado nas hipóteses legais, desde que não ocorra dano ao erário. Na verdade, o perdimento precisa do dano ao erário, né? É requisito legal dano ao erário. Então, eu fico somente com a letra B, é a resposta correta dessa nossa questão. Beleza? Continuando a nossa correção do simulado, sobre regime de bagagens agora, questão 7 aí do simulado de vocês. Sobre regime de bagagem, me dê a alternativa correta. Letra A. Ao ingressar no país, o viajante que procede do exterior tem que se dirigir ao canal Bens a declarar quando trouxer valores em espécie montante superior a 10 mil dólares estadunidenses ou equivalente a outra moeda. Olha que pegadinha, né? A 10 mil reais e não 10 mil dólares, tá? Lembra sempre que vai dar mais ou menos uns 3 mil dólares, convertendo, né, o montante em reais. Isso está no artigo 700 do regulamento. Falso, letra A. Letra B. Entende-se como bagagem desacompanhada aquela que segue no mesmo voo do viajante, no entanto foi armazenada no porão do avião, devendo ser recolhida em até 3 meses do desembarque do viajante. Cuidado, bagagem desacompanhada é a que tem conhecimento de transporte, conhecimento de carga, é amparada por esse documento, pelo contrato de transporte, tá? Só isso. Então não vai, mas despachei na companhia aérea, não é desacompanhado, professor? Não. Tem que ter uma empresa logística te emitindo conhecimento de transporte. Você não ganha conhecimento de transporte nas suas franquias de bagagem em viagens nacionais ou internacionais. A bagagem está acompanhada de você, ok? Letra C. Entende-se por bagagem bens novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua viagem, ele puder destinar para o seu uso ou consumo pessoal, bem como para presentear, sempre que pela sua quantidade, natureza ou variedade, ele não permita presumir importação ou exportação com fins comerciais ou industriais. Aí, show de bola, tá no artigo 2º, inciso 2 da instrução 1059 de 2010, que é a instrução que regulamenta o despacho de bagagem. Letra D, é vedado em qualquer hipótese ao viajante declarar como própria bagagem de terceiro. Cuidado, a qualquer hipótese, né? Ou introduzir no país bagagem que não lhe pertence. Não, em caso de óbito, por exemplo, é possível. Em caso de animais de outras pessoas é possível, mas são exceções. Mas quando a banca blinda em qualquer caso, aí o dispositivo fica errado, porque ele não está permitindo nem sequer as situações excepcionais, as exceções. Por último, o brasileiro ou estrangeiro residente no país que tiver permanecido no exterior por um período superior a 1 ano, ou o estrangeiro que ingressar no país para nele residir, de forma permanente, tem direito a uma isenção relativa apenas aos bens usados que trouxer sem limite de valor. Bens novos também. Não tem limite de valor, olha só, mas bens novos também. Isso está no 162 do regulamento aduaneiro. Então, fico com o gabarito letra C dessa questão. Sobre regimes especiais agora, me dê a opção correta. Letra A. Os regimes especiais são negócios jurídicos sobre condição suspensiva, ou seja, surtem efeitos apenas quando o contribuinte estiver inadimplente quanto ao regime. Falso, são resolutivas, né? Surtem efeitos desde celebrado o regime aduaneiro com o Estado, mas se você for inadimplente, resolve-se retroagindo a data do fato gerador com juros e multa, né? Então, os regimes são suspensivos, mas de condição resolutiva, nunca suspensiva. Letra B. Trânsito aduaneiro subsiste da origem ao destino desde o momento do desembaraço para trânsito pela unidade de origem até o momento que a unidade de destino conclui o trânsito. Show de bola, definição perfeita. Letra B é a resposta correta. Letra C. Nos regimes especiais em que a destruição do bem configurar uma extinção da aplicação do regime, o resíduo dessa destruição, se ele for economicamente viável, utilizável, né, ele deve ser despachado para consumo como se tivesse sido importado no estado em que se encontra, dispensando o pagamento de tributos incidentes. Falso, eu tenho que pagar os excedentes sobre os resíduos, se eles tiverem valor econômico. Letra D. A competência do drawback e isenção é de competência da Receita. Falso, é competência da SESEX, né? E pode abranger total ou parcialmente tributos pagos na importação, de mercadoria exportada após beneficiamento ou utilizada na fabricação, complementação ou acondicionamento de outra exportada. Aí tá, o resto está correto. E por último, letra E, o regime especial de admissão temporária
permite a armazenagem de mercadoria estrangeira em recinto alfandegado de uso público, com suspensão do pagamento dos impostos federais, da contribuição do PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação. Não é admissão temporária, é o entreposto. Então ficamos com letra B, é a única possível dessa questão 8. Questão 9, então, ó, essa aqui foi show de bola, questão muito mais que excelente. Na disputa 472 e 497, se eu não me engano, que é 472 a União Europeia entra contra o Brasil e a 497 o Japão abre uma consulta também contra o Brasil no caso do Inovaralto. O Brasil foi derrotado no MC por ter concedido vantagens tributárias. Foi noticiado nos jornais que a União Europeia obteve êxito em suas queixas sobre os programas debatidos no caso. Me diga a opção correta. Olha que beleza isso aqui, em conhecimento da jurisprudência do MC. O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital, PATVD, é o que permite a importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos para incorporação ao ativo imobilizado do beneficiário, destinados para a fabricação dos equipamentos com redução a zero. Lembra, o PATVD, o Programa de TV Digital e de Semicondutores, o PADIS, a redução é zero, né? Eu não tenho um programa de suspensão de PIS e COFINS. Perfeita a letra A. Vamos para a letra B. O PADIS, que é o de apoio a desenvolvimento de tecnologia e semicondutores, permite importar máquina, aparelho, instrumento, equipamento para ativo imobilizado do beneficiário, para atividades dos incisos 1 e 2 do artigo 283 com isenção de PIS/PASEP. Falso, é redução a zero. Isso está no artigo, redução a zero. No parte lá dos artigos 280 mais ou menos, ali do regulamento aduaneiro. Letra C, fica isento da PIS importação e COFINS importação e importações efetuadas por empresas localizados na Zona Franca de matéria-prima, intermediários, embalagem para industrializar, consoante projetos aprovados pelo Conselho e Superintendência da Zona Franca de Manaus. Cuidado, não tem isenção, mas sim suspensão, está no artigo 262. D. É beneficiário do RECAP a pessoa jurídica preponderantemente exportadora, assim considerada para os efeitos dessa seção aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior no calendário imediatamente anterior tiver sido igual ou superior a 70%, está defasado, cuidado, desde 2012 é só 50%, o artigo 272 do regulamento então está desatualizado. Isso foi, a redação, a alteração foi dada pela lei 12.715, tá? Então muito cuidado de ler o regulamento puro, porque ele tem várias coisinhas defasadas. Por último, o IPI importação vinculado ao Inovaralto teve aumento de 30 pontos percentuais na alíquota, que puderam valer imediatamente, segundo o STF. Falso, o STF falou que se aplicava a noventena. Então vejam que dentro de um caso do MC, eu não coloquei uma série de temas de legislação aduaneira que foram abordados no caso do Inovaralto, tá? Fiquei com o gabarito, então, letra A. Questão 10. Sobre a TEC e o regime de origem do Mercosul, é correto afirmar: para que uma mercadoria seja originária do Mercosul, ela deve necessariamente ser transformada em um dos sócios do Mercosul, ou seja, deve ter havido um saldo tarifário de posição ou uma agregação de valor da ordem de 60%. Olha só, ele fala que a mercadoria seja originária do bloco deve ser necessariamente ter sido transformada em um dos sócios. A mercadoria pode ter sido produzida no país sócio do bloco também, né? Ela não precisa ter sido necessariamente transformada em um dos sócios. Eu posso ter, por exemplo, colhido a mercadoria num dos sócios, né? Eu não preciso que tenha tido etapa de industrialização para conferir a origem dessa mercadoria, tá? Necessariamente ali que invalidou esse item aí, primeiro item. Letra B. Não sendo possível obter o certificado de origem preferencial do Mercosul, por o exportador não alcançou o 60% de índice de conteúdo regional, a mercadoria originária do Brasil, ao ser exportada para a Argentina, pode se valer do certificado preferencial da LAD, cuja agregação de valor exigida é menor que do Mercosul, gozando assim de preferências do âmbito da LAD ao invés do Mercosul. Oh, que solução, hein? Lembra que é 50% ao invés de 60%. Posso usar o certificado da LAD? Posso. Argentina e Brasil são membros do Mercosul, mas também da LAD. Se eu tivesse algum problema com o certificado do Mercosul, iria para o certificado da LAD. C. A tarifa externa comum só se aplica aos produtos que o bloco tenha produção nacional. Pegadinha, hein? Se aplica para todo e qualquer produto, né? Não interessa se tem produção nacional ou não.
Letra D. Não é possível que um sócio do Mercosul aplique o imposto de importação para fins de retaliação na OMC em valor diferente do estabelecido na TEC, pois a TEC, a tarifa não é comum, ela pressupõe harmonização. Claro que eu posso ter, né? Eu tive no caso da retaliação do algodão. O Brasil poderia sair do imposto de importação harmonizado do Mercosul e elevar até o limite autorizado pela OMC. Há uma seção específica dentro do Mercosul contemplando essa possibilidade. Então, pode sim, letra D, incorreta. E por último, o Mercosul é um bloco comercial com personalidade jurídica própria, de modo que nessa condição ele adere ao OMC como um membro. O Mercosul não é membro do OMC. Falso. Os países sócios do Mercosul é que são membros do OMC. Então eu fico com o gabarito letra B nessa questãozinha. Show de bola? Continuando então, pessoal, a questão 11 já envolvia comércio internacional. Sobre GATT, OMC e demais acordos é correto afirmar. Os acordos da OMC não contemplam mais o tema de propriedade intelectual, pois seus membros entendem que o foro mais adequado para a solução de disputas é a OMP, a Organização Internacional ali Mundial da Propriedade Intelectual. Falso, tá? O anexo 1C da OMC é um acordo multilateral obrigatório que cuida de TRIPS, de Trade Related Intellectual Property Rights, ou seja, aspectos do comércio internacional relacionados à propriedade intelectual. Falso, letra A. B, podemos dizer que a trajetória do novo diretor-geral da OMC, o Roberto Azevedo, tem tido sucesso, uma vez que em sua gestão ele teve a conclusão da Acordo de Facilitação do Comércio, ministerial de Bali, e já está em vigor a extinção dos subsídios à exportação de produtos agrícolas, ministerial de Nairobi. Os dois grandes êxitos do Azevedo, na ministerial de Bali e de Nairobi, tá? Perfeita letra B. C. O Brasil aderiu ao Acordo de Tecnologia da Informação 2.0, com escopo ampliado recentemente, que reduz para zero a tarifa de até 97% dos produtos eletrônicos. Desconfia, né? Falso, é um acordo plurilateral, o Brasil não faz parte. D. Dentre as funções do OMC, não se encontra mais a função de foro multilateral para negociações, uma vez que os membros passaram a conduzir exclusivamente em bases laterais. Falso, né? Tivemos, na verdade, aí o acordo de facilitação do comércio, foi um sucesso, um acordo multilateral, apesar de estar um pouco esvaziada a função negociadora da OMC. Por último, letra E. Se os Estados Unidos saírem do OMC como ameaça do novo presidente norte-americano Donald Trump, ainda assim os membros dessa organização vão garantir direitos dos Estados Unidos como extensão de vantagens decorrentes da nação mais favorecida. Não, se sair do OMC, você não precisa mais respeitar nada. O cara sai do meu clube, ele não tem mais regra nenhuma comigo, né? Então eu fico com letra B, a resposta correta. 12. Sobre os princípios que regem o GATT e sua história, agora é correto afirmar. Letra A. O Brasil não era parte contratante originária do GATT, vindo a aderir somente na rodada Kennedy de 1964. Falso. O Brasil era parte contratante originária, ele era um dos 23 lá em 1947. O Brasil internaliza, inclusive, o GATT com a Lei 313 lá em 1º de julho de 48. Letra B. O GATT, apesar de não ser uma organização internacional com personalidade jurídica, ele atua como um organismo de fato, sendo responsável pela desgravação tarifária em mais de 100 anos de história. Aí sim, o GATT, na verdade, apesar de não ter sido uma organização com personalidade jurídica, atuou como um organismo de fato, sendo responsável pela desgravação tarifária em mais de 100 anos de história. O GATT não tem mais de 100 anos, né? Eu estava até fazendo as contas aqui. O GATT, 47, seria 2047, o GATT teve 50 anos de história. O erro está aí, tá? Falso, letra B. Letra C. Para que haja uma violação de tratamento nacional, o artigo 3º é preciso, pelo menos, que haja similaridade entre produto nacional e importado e que o membro dê um tratamento menos favorável para o produto importado não estendido para o similar nacional. Show de bola, teste de 2 fases do artigo 3º do GATT. D. A ideia de não discriminar favor, vantagem, imunidade e privilégios garantida pela aplicação da cláusula da nação favorecida garante também que essas vantagens sejam estendidas imediatamente, desde que o país que receba a vantagem também forneça uma contrapartida, evitando-se assim o efeito carona, o free rider. A NMF é incondicional, não exige contrapartida. Falsa, letra D. Letra E. O GATT foi extinto com a criação do OMC, suplantado em 94 pelo novo GATT. Falso, o GATT continua vigente. Há 2 GATTs hoje, 94 e 47. Fique esperto, tá? Então, letra C é o gabarito. Sobre práticas desleais e defesa comercial, agora assinale a correta. Dumping
é uma prática de empresa, subsídio é uma prática de Estado, razão pela qual não há disputa sobre antidumping no MC, uma vez que só Estados podem ser membros. Cuidado, a premissa ali estava verdadeira, mas a conclusão, a lógica estava falsa. Dumping é prática de empresa, subsídio é prática de Estado. Mas se o Estado aplica o antidumping, né, a medida antidumping para combater a prática desleal, ele pode ser acionado pelo procedimento antidumping. Então, letra A, errada. Se eu tiver vícios na disputa, né, na aplicação do antidumping, eu posso sim ser demandado. B. A investigação de dumping não pode ser iniciada pelo governo do país importador. É raro, mas pode sim. É a abertura de ofício que a gente chama. C. A salvaguarda combate prática desleal. Falso. Não há deslealdade na salvaguarda. E é um surto de importações, né? D. A salvaguarda é uma medida de emergência econômica e não permite que os membros do MC imponham restrições quantitativas. Falso, permite, né? É a barreira mais, digamos assim, gravosa que a gente tem para o comércio internacional, é a salvaguarda. A salvaguarda ela vem pesada aí, impondo restrições aí ao comércio internacional, barrando, mas pelo menos de forma temporária, né? E por último, subsídios são combatidos pela via unilateral, com medida compensatória, ou multilateral, mediante um acionamento do sistema de solução de controvérsia do MC, não havendo necessariamente neste último discussão de medidas compensatórias. Perfeito. No caso de Embraer Bombardier, eu vou direto no subprograma de subsídio, não na medida compensatória para neutralizar aquele subsídio, né? Como o subsídio é dado pelo Estado, eu já demando o outro Estado no MC por conta do subsídio em si, e não da defesa, do mecanismo de defesa. Gabarito letra E, então. Sobre intervenientes, aí, Receita Federal, né? Ele queria a alternativa incorreta. Letra A. A Receita tem um misto de 3 poderes da República, pois ela interpreta e executa a legislação tributária e aduaneira, ela edita atos normativos e instruções para sua execução, né? Instrução normativa, ato declaratório, né? Ela interpreta, ela faz tudo isso e prepara e julga em primeira instância processos administrativos de determinação de exigência de crédito tributário. Em primeira instância. Em segunda instância é o CARF, que está fora da Receita, mas ligado ao Ministério da Fazenda. Show de bola. B. A Receita negocia e participa de implementação de acordos, tratados e convênios que cuidam de matéria tributária e aduaneira. Perfeito. Ah, mas tem Itamaraty, mas esses temas a Receita está junto. C. A Receita cuida da arrecadação e implementação de defesa comercial. Falso. Quem implementa a defesa comercial é a CSEX. Receita arrecada os direitos de defesa comercial investigados e aplicados pela CAMEX. D. A Receita prepara e julga em instância única processos de perdimento de mercadorias, valores, multa, transportador de carga e viagem doméstica internacional. Show! Aí é instância única. A legislação não tem segundo grau de recurso administrativo nestes casos de perdimento. E por último, a Receita do Brasil acompanha políticas tributária e aduaneira para estudar seus efeitos sociais e econômicos. Perfeito! Vamos para os finalmente então, meus queridos, ó. Os chamados Incoterms, né, os termos internacionais do comércio, servem para definir dentro da estrutura de um contrato de cumprimento internacional direitos e obrigações recíprocos do exportador e do importador, estabelecendo um conjunto padronizado de definições, determinando regras e práticas neutras, como por exemplo, onde o exportador tem que entregar mercadoria, quem paga o frete, quem paga o seguro, etc. Sobre os Incoterms, eu quero agora a incorreta. É incorreto afirmar. Letra A. Para os termos FOB, CFR, CIF, tem uma mudança importante da versão 2000 para 2010. A entrega da mercadoria não é mais na amurada do navio, passando a ser a bordo do navio, o que evita erros de interpretação das regras, né? Exatamente. Essa é uma questão importante, a questão da responsabilidade de entrega passou da questão da amurada, agora tem que colocar on-board, em cima do navio. B. A Resolução 21 de 2011, Resolução CAMEX 21, relaciona códigos que têm que ser adotados para identificar a venda praticada nos documentos e registros, controles de órgãos da Receita, ou melhor, da Administração Federal. Sim, essa resolução realmente ela tenta divulgar a versão 2010 dos Incoterms, trazendo os códigos aí para conhecimento dos operadores. C. A versão 2010 possui apenas 2 Incoterms no grupo D, ao invés dos 4 existentes na versão 2000. Cuidado, eu tinha 5 na versão 2000 e agora eu tenho 3, tá? É que extinguiram-se 4 e criaram-se 2. O DAP, o DAT e o DDP. Só o DDP é o único que permanece da versão 2000 e já é mantido na versão 2010. Então eu tenho 3 Incoterms de chegada, de delivery, né? D de delivery, do grupo D. A alternativa C, então, ela é incorreta. E por letra D, independente da versão, os Incoterms continuam agrupados em 4 grupos: E, F, C, D.
beleza? Vai saindo da menor responsabilidade para o exportador para a maior responsabilidade. E a letra E, os incoterms do tipo Ex-Works, determina o mínimo de obrigações do exportador e mercadoria entregue na porta da fábrica. Gabarito letra C, então, da questão 15. Beleza, meus caros? Espero que vocês tenham acertado tudo, né? Se não acertaram, fiquem com a gente no nosso curso aí, né? A gente vai estar fazendo um curso totalmente remodelado para vocês, novinho em folha, para vocês gabaritarem legislação aduaneira e comércio internacional. Não pode me errar esse tipo de assunto, ok? Então, fica o meu grande abraço, até a próxima. Qualquer coisa, qualquer erro, qualquer comentário, qualquer elogio, crítica, né? Fica à vontade, o Instagram, tá aí o Andrade Aduaneiro. Meu e-mail continua à disposição de vocês, o professor thalesandrade@gmail também, gmail.com, né? E tem as redes sociais, o LinkedIn, o Facebook, Thales Andrade, estou lá à disposição de vocês. Um grande abraço, um beijo e bom final de semana.